Após o colapso da civilização por guerras biológicas desencadeando epidemias incuráveis. Após milênios do colapso da civilização, a humanidade caminhou à beira da extinção. A tecnologia avançada foi perdida nas cinzas do passado, e em seu lugar, nasceu uma nova cultura, a magia. Em meio às ruínas do mundo antigo, a necromancia se tornou a força dominante. Agora, os mortos voltam à vida não por milagre, mas por comando, e batalhas entre cadáveres são um novo espetáculo da humanidade. Então aquele cara estava determinado. Ele olhou para a arena com convicção e disse com confiança: "Ei, Hector, vamos mostrar para o mundo do que somos capazes." A multidão observava em silêncio, enquanto o som metálico da arena anunciava que mais uma batalha mortal estava prestes a começar. Aquele cara não estava sozinho. Ao seu lado, Hector, um morto-vivo reanimado com magia necromântica, aguardava o comando. Seus olhos brilhavam com energia arcana, e seus músculos rígidos como pedra mostravam que não era um simples cadáver, era uma arma criada para destruir. Dentro da arena, o caos era absoluto. Hector avançava com brutalidade, enfrentando outro monstro grotesco, invocado por um controlador desconhecido. Era uma disputa entre necromantes, onde cada comando podia significar a vitória ou uma morte terrível para os seus servos cadáveres. O oponente não era qualquer um, era um necromante experiente, de olhar cruel e domínio absoluto da arte sombria. Com a mão erguida, ele gritou para seu monstro, Poison Tongue, em plena floração. E naquele instante a criatura ao seu lado se contorceu, pronta para devorar tudo. Poison Tongue não parecia uma criatura comum. Seu corpo lembrava uma planta macabra feita de milhares de mãos entrelaçadas, e no centro havia uma enorme boca grotesca. De lá surgia uma língua gigante, pulsante e viscosa, capaz de esmagar qualquer inimigo com um único golpe mortal. Poison Tongue avança com fúria e lança sua imensa língua como uma lâmina viva, tentando atingir Hector em cheio. Mas o monstro reanimado resiste, bloqueando o golpe com brutalidade. A plateia grita em choque, enquanto as criaturas travam uma batalha insana no centro da arena. Nesse mundo distorcido, magos poderosos deixaram de lado feitiços comuns. Agora eles usam cadáveres como armas vivas em combate. São chamados de necromantes, dominadores da morte, que criam cavaleiros a partir dos mortos para lutar sob sua vontade. Essa prática sombria se tornou o novo espetáculo da humanidade. Uma exibição brutal, mas visualmente magnífica, onde mortos-vivos se enfrentam em batalhas mágicas. Esse é o maior e mais popular esporte desta era corrompida, a Guerra dos Cadáveres. A arena estava completamente lotada como um coliseu na era antiga. Multidões vibravam a cada golpe, cada feitiço lançado, como se fosse final de campeonato. Gritos, magia e sangue se misturavam no ar, criando o espetáculo perfeito para as massas. No meio da multidão, um garoto observava em silêncio. Seus olhos estavam presos nos necromantes, nas criaturas invocadas, na grandiosidade daquela batalha. Dentro dele, crescia o sonho de um dia estar ali, sob os holofotes, comandando seu próprio monstro. Seus olhos brilhavam como fogo. Ele sorria como se tivesse visto o impossível. "Isso é tão insano, é incrível demais", murmurava. Para ele não era apenas uma luta, era um chamado. Um dia ele também estaria ali, não como espectador, mas como mestre. 17 anos se passaram. A cidade chamada Necromancer City estava em festa. O Coliseu rugia como um vulcão. Era o grande dia das batalhas. Os melhores necromantes do país estariam ali e os cadáveres mais letais seriam trazidos à vida novamente. O garoto havia crescido. Estava diante de um corpo estendido no chão, coberto de runas. Com as mãos estendidas, ele declarou com firmeza: "Em nome de Naus, cavaleiro, supere a morte e jure lealdade eterna a mim." O ritual havia começado. Diante do corpo sem vida, o jovem, agora adulto, pronunciava palavras sagradas. Energias necromânticas se espalhavam pelo ar. Ele tentava, com todas as forças, fazer a alma retornar. Era um momento decisivo. Seu primeiro cavaleiro estava prestes a despertar. Ele repetia o feitiço várias vezes, suando, ofegante, com os olhos fixos no corpo imóvel. A energia mágica tremia à sua volta. Seu desejo era intenso. Tudo o que ele sonhou desde criança dependia daquele momento. E ele não iria desistir tão fácil. O corpo inerte sobre a mesa começou a brilhar com força, enquanto nosso protagonista recitava feitiços antigos em voz firme. Símbolos mágicos flutuavam no ar, rodando ao redor da mesa. Cada palavra lançava faíscas. Era sua última tentativa de fazer tudo dar certo. A pedra mágica cravada no peito do cadáver não suportou a energia.
Em um estalo seco, ela se quebrou em pedaços, liberando uma onda de choque. O ritual havia falhado. Mais uma vez, o feitiço de reanimação foi interrompido no momento final, deixando só frustração. Luke, exausto e frustrado, cerrou os dentes com raiva. Socou a mesa com força e gritou sozinho: "Droga, mais um fracasso, eu não aguento mais." Sua voz ecoou na sala vazia. Tudo o que ele queria era um único sucesso, mas a magia parecia sempre resistir a ele. Ele analisava em voz baixa, tentando encontrar a falha. A densidade entre músculo e osso estava perfeita, a ligação do sistema nervoso central também funcionou. Mas algo invisível sempre escapava, e isso o levava de volta à estaca zero, de novo. Cercado por livros, pergaminhos e frascos vazios, Luke suspirou com o rosto cansado. A frustração o corroía por dentro. Ainda assim, ele fechou o livro devagar e disse para si mesmo: "Não tem jeito. O único caminho é voltar ao trabalho, de novo." Horas depois, Luke já não estava mais em sua sala de rituais. Com um pano no rosto, limpava uma privada imunda e entupida. O cheiro era insuportável, mas ele precisava do emprego. Precisava pagar por mais grimórios, ingredientes e por mais tentativas. Enquanto ele esfregava o chão, um velho surgiu atrás e gritou: "Ei, Luke, você esqueceu uma mancha ali. Volta e limpa de novo." Luke respondeu com um simples ok. O velho bufou: "Esse seu ok é muito casual." Luke apenas baixou a cabeça e seguiu calado. No caminho para casa, Luke passava por cartazes colados nos muros. Recorde de prêmio em dinheiro. Quem será o campeão da Guerra dos Cadáveres deste ano? Muitos sonhavam em vencer, muitos falhavam. Mas Luke sabia que sua chance estava mais próxima. No centro de formação necromântica, crianças com uniformes escuros repetiam encantamentos em uníssono. Os olhos fechados, as mãos erguidas, os feitiços antigos ecoando no ar. Tudo parecia um coral macabro de pequenas promessas de poder sombrio. Um professor andava entre os alunos e gritava: "Mais alto, o básico para ser um necromante está nos seus dedos, concentração e voz." Os pequenos repetiam as palavras com mais força, tentando impressionar. Era ali que nasciam os futuros mestres da morte. Enquanto a aula acontecia na sala ao lado, Luke passava o pano no chão do corredor. De olhos abaixados, ouvidos atentos. Cada palavra dita pelo professor atravessava as paredes e era absorvida por ele como ouro. Mesmo limpando, ele continuava aprendendo. Luke ainda esfregava o chão quando o velho se aproximou com o tom rabugento de sempre. "Você está quase atrasado, vá logo." Luke nem discutiu, apenas limpou o suor da testa, pegou a mochila e saiu apressado. Mais um turno o esperava lá fora. Com os barris nas costas e o caderno nas mãos, Luke fazia suas entregas enquanto lia. As garras de uma arpia são tão duras quanto aço, isso porque não são feitas apenas de queratina, mas de proteínas metálicas altamente resistentes. Ele nunca parava. As garras precisam de força. Então, você deve conectar os nervos diretamente aos músculos do antebraço, começando pela base. Luke lia e murmurava enquanto andava. Cada anotação sua era mais valiosa que qualquer aula formal que ele nunca teve. Enquanto lia com atenção suas anotações sobre necromancia, uma voz aguda, estridente e conhecida ecoou pelo beco. "Luke!" O tom era ameaçador. Luke gelou na hora. Fechou o caderno devagar e virou o rosto, reconhecendo exatamente quem estava ali. Antes que pudesse reagir, algo veloz acertou seu rosto com brutalidade. Luke voou para trás, caindo no chão em meio à sujeira. Seu caderno caiu aberto, espalhando páginas. Um ataque covarde. Ele havia sido acertado pelas costas, sem aviso algum. Um enorme monstro reanimado pairava sobre ele. Foi aquele bicho que o socou. Atrás dele, a controladora, uma necromante cruel, gritava: "Seu verme inútil, eu não te avisei para sair dessa cidade, gentilmente até." A raiva nos olhos dela era real. A jovem necromante inimiga de Luke se virou com desprezo e cuspiu as palavras: "Você é só um lixo de bastardo." Aquilo doía mais que o soco. Luke conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que via em quase todo mundo desde criança. Só desprezo. Outro necromante que acompanhava a cena perguntou curioso: "É esse o cara? O que você disse que era um lixo?" A desafeta de Luke olhou para ele e respondeu com frieza, sem hesitar: "Sim, esse aí. O lixo ambulante que insiste em não sumir." O outro completou com escárnio: "Nascido no lixo, criado no lixo, esse aí é só um pedaço de lixo nojento." Risos ecoaram. Luke se levantava devagar. Com os punhos cerrados, sentia a raiva crescer por dentro. Mas ainda não era hora de revidar. Luke se levantou com dificuldade, limpando o sangue no canto da boca. Seus olhos encararam o desafeto com firmeza.
mesmo sentindo a dor latejante na bochecha. Sem desviar o olhar, ele se recompôs e alisou o rosto ferido, contendo a raiva que fervia por dentro. O outro necromante torceu o nariz e perguntou com nojo: "Ah, como alguém consegue viver no meio do lixo?" A desafeta de Luke respondeu com desdém: "O pai dele era o mesmo tipo de lixo. Isso deve ser genético. Um verme nasce de outro verme." Com um sorriso sarcástico, o desafeto continuou: "Ele nem era humano de verdade, só um artifício barato, uma falha viva. Um monte de carne e osso tentando fingir ser alguém, lixo puro, sem utilidade nenhuma." A humilhação escorria em cada palavra. Luke se levantava rosnando, xingando o desafeto. Mas a outra seguiu falando com desprezo. É nojento só olhar para ele. Queria que sumisse da cidade. As palavras doíam mais do que socos. Não entendo como esse pedaço de lixo ainda respira o mesmo ar. Com os olhos ardendo de raiva, Luke avançou um passo e gritou: "Eu não sou um lixo, sua filha da puta. Não importa como eu nasci ou onde fui criado. O único que pode decidir que tipo de pessoa eu vou ser, sou eu mesmo." E o silêncio tomou o beco. A desafeta se aproximou devagar, rosto colado ao de Luke, e murmurou com desprezo: "Então você achou que virando necromante as pessoas iam te aceitar? Que um bicho vindo do lixo podia se tornar alguém? Que piada! Isso nunca vai acontecer." Antes que Luke respondesse, o soco veio com força total. O punho do inimigo acertou em cheio seu rosto. Ele caiu com violência, rolando no chão. Os espectadores ao redor riram. A dor física se misturava à humilhação diante de todos ali presentes. O monstro reanimado da desafeta pressionou com força a cabeça de Luke contra o chão. A necromante cuspiu as palavras: "Você fala demais para quem nem tem um cavaleiro. 10 anos e nem um servo reanimado. Você é mais inútil do que eu pensava." Imobilizado pela criatura, Luke ouve sua inimiga dizer: "Para de infectar essa cidade com cheiro podre de fracasso. Sai daqui enquanto ainda pode." E com um olhar mortal ela completou: "Da próxima vez, eu mesmo vou te transformar em lixo." Caído e pressionado contra o chão, Luke se lembrou de algo. A voz de Rafael ecoava em sua mente: "Não importa como você nasce ou como é criado, o único que pode decidir que tipo de pessoa você será é você mesmo." Aquilo reacendeu sua força. Então Luke pensou em Rafael, o necromante lendário que veio da pobreza extrema, um órfão das favelas, sem apoio, sem família. Ele entrou na Guerra dos Cadáveres sozinho e venceu 6 batalhas seguidas, um feito que ninguém antes havia alcançado. Com apenas 6 vitórias seguidas, Rafael ultrapassou todos os limites. Seu nome ecoou em todas as regiões do mundo. Ele foi aclamado como o maior de todos os tempos. E assim, Rafael se tornou o necromante mais famoso, o mais respeitado super-humano. Enquanto encarava o chão sujo, Luke sussurrava em pensamento: "Eu queria ser como ele, Rafael." Por mais que tivesse medo de admitir, aquele era o sonho de sua vida: ser o melhor, ser reconhecido, aplaudido, ter seu nome gritado pelo mundo. Mas a realidade era cruel. A desafeta de Luke cuspiu as palavras com frieza. "Você realmente achou que conseguiria fazer isso? Que ia sair do lixo e virar um campeão? Você não passa de um pedaço de merda, um erro que nunca devia ter nascido." Após mais uma humilhação, a cena muda. Somos levados a uma loja de materiais para necromantes. Um lugar onde ingredientes, partes de cadáveres e suprimentos arcanos são vendidos como se fossem comuns. Até mesmo corpos inteiros à mostra. Com raiva nos olhos e passos pesados, Luke andava entre as prateleiras. Estava revoltado, murmurando sozinho. Tudo parecia fora de lugar, nada servia. Mas o que realmente o incomodava era o gosto amargo da humilhação ainda latejando em sua mente. Luke se aproximou do balcão, encarou o atendente com desprezo e disse: "A qualidade está horrível hoje, não tem nada usável." O vendedor deu de ombros, como se fosse normal. Para eles, restos mágicos e partes de cadáveres eram só mais uma mercadoria. Luke virou o rosto sem interesse, pronto para sair. Mas algo congelou sua atenção. Seus olhos ficaram vidrados. Um arrepio percorreu seu corpo. Diante dele, escorado em uma pilha de itens descartados, havia algo completamente diferente do habitual. Não era um monstro deformado, nem um corpo comum. Era uma garota, jovem, bela, com feições serenas mesmo sem vida. Luke ficou paralisado diante dela. Era a primeira vez que ele via um corpo à venda que parecia alguém de verdade. Com a voz baixa e confusa, Luke apontou para o corpo e perguntou: "O que é isso?" O vendedor nem olhou direito, apenas respondeu com frieza: "Ah, isso aí, só restos para descarte. Ninguém quis, então tá aí encalhado."
Luke não disse mais nada. Curioso, Luke apontou e perguntou: Ei, aquilo ali também é material humano? O vendedor respondeu: Sim, é um caso especial. Foi colocado à venda há 1 ano e já foi comprado 13 vezes. Mas ninguém conseguiu ativá-lo, sempre devolvido. Enquanto encarava aquele corpo sem vida, o vendedor explicou: Ninguém conseguiu fazê-lo se mover, nem um dedo. Todas as 13 tentativas falharam. Foi devolvido em cada uma delas. Parece que o feitiço nunca reagiu, por mais energia usada. Intrigado, Luke questionou: Normalmente o material com falha endurece e se parte. Como esse ainda está inteiro? O vendedor respondeu: É porque ele nunca se moveu, de jeito nenhum. Acontece às vezes, um defeituoso que simplesmente não reage. O vendedor deu de ombros e disse: Você está interessado? Íamos jogar fora mesmo. Posso te vender por um preço super barato. Mas tem uma condição: não aceitamos devolução. Produto defeituoso é por sua conta e risco. Luke hesitou. Olhando fixamente para o corpo sem vida, Luke comentou: A mão dela tá estranha. O vendedor sorriu e disse: Ah, não é única? Isso é o que a torna especial. Luke permaneceu calado, tentando entender o que aquela estrutura significava. O vendedor abaixou a voz e disse: Por regulamento não posso contar tudo, mas ouvi dizer que ela foi uma mercenária lendária. Dizem que destruía qualquer coisa com um único soco. Luke engoliu seco. Aquilo soava como uma lenda esquecida. O vendedor então completou: Mas veja bem, uma guerreira sem consciência não passa de uma ferramenta, sem pensamento, sem ego. Quem ela foi não importa. No final, tudo que sobra é um corpo obedecendo ordens. Nada além disso. Luke cruzou os braços e refletiu por um tempo, então respondeu: Não, obrigado. Um item com 13 falhas é arriscado demais. O vendedor apenas sorriu de canto. Entendo, afinal, lixo é só lixo, não é? Essas palavras atingiram Luke fundo. As palavras do vendedor ecoaram como um soco na mente de Luke. Lixo é só lixo. Ele olhava fixamente para aquele corpo sem vida e pela primeira vez hesitou. Não por medo de falhar, mas por medo de desperdiçar uma chance rara. Logo depois vemos Luke puxando um caixão sobre rodas pelas ruas escuras. Em silêncio ele pensava: Eu comprei, usei cada moeda que me restava. Talvez tenha cometido um erro, mas não consegui ir embora. Algo me fez escolher esse corpo. Quase arrependido, Luke andava cabisbaixo, murmurando: Agora não tenho nem comida para amanhã, quanto mais o aluguel da semana que vem. Ainda assim, apertava o cabo do carrinho com força. Aquela compra podia mudar tudo. Já em casa, diante do corpo, Luke falou sozinho: Achei que isso seria o fim. As chances de sucesso são mínimas. Mas tem algo nesse corpo. Algo que me faz querer tentar. Mesmo que falhe, preciso tentar mais uma vez. Olhando diretamente para o cadáver, Luke apertou os punhos e disse: Lixo, que se dane. Eu não ligo mais pro que dizem. Nós vamos mostrar o contrário. Eu e você. Vamos vencer juntos. Vamos ser lembrados. Vamos ser os melhores. Respirando fundo, Luke estendeu a mão. O ambiente ficou silencioso. Antes de começar os feitiços, ele declarou: Vamos nos tornar os melhores. Um dia, o mundo inteiro vai aplaudir você e a mim. A energia necromântica começou a subir. Um brilho intenso vazou pelas frestas da casa. Um estrondo sacudiu o chão. Os vizinhos se assustaram. Dentro da residência, a magia fervia como nunca antes. Algo ali estava funcionando. Pela primeira vez. Luke tremia diante do corpo que agora brilhava com intensidade. A pedra cravada no tórax da garota queimava como fogo vivo. Uma luz laranja irradiava, tremulando no ar. Era um sinal. O feitiço não havia falhado. Algo estava acontecendo. Completamente esgotado, Luke mal conseguia se manter de pé. Seu corpo doía, sua energia estava drenada. Enquanto recitava as últimas palavras, pensava: será que vai funcionar? Será que eu finalmente consegui? Então, subitamente, o corpo se moveu. Primeiro um leve tremor nos dedos. Depois os olhos se abriram com força. Eram grandes e alaranjados, brilhantes como brasas. Luke deu um passo para trás, incrédulo com o que acabava de ver. A garota olhou ao redor, confusa e assustada. Seus olhos encararam Luke com intensidade. E então, com a voz trêmula, ela perguntou: O que é você? Aquele não era um morto reanimado comum. Havia algo ali, algo consciente. Luke caiu de joelhos, tremendo. O coração batia acelerado. Pela primeira vez ele havia conseguido. Havia reanimado um corpo. E não qualquer um, uma guerreira lendária. Mal podia acreditar. Mas era real. A garota estava viva. A garota zumbi reanimada arregalou os olhos e gritou de medo. Ela não fazia ideia de onde estava, nem o que estava acontecendo.
Assustada com a reação de Luke e com o próprio renascimento, seu grito ecoou pela casa como um pedido desesperado de socorro. Luke também gritou em pânico ao ver a garota reanimada berrando daquele jeito. Era como um duelo de sustos. Os dois estavam confusos, com medo e perdidos. Aquela situação estranha, tensa e surreal se tornou um caos completo entre gritos e olhares. Sem saber o que fazer, Luke agarrou um cutelo que estava perto. Apontou a lâmina para a garota, tremendo. Como? Como um cadáver pode falar? Gritou ele. Seus olhos estavam arregalados. Aquilo não fazia sentido. Era impossível. Era insano. Garota olhou para Luke com o cutelo erguido e não entendeu nada. Onde estava? Por que ele a ameaçava? Então, algo em seu peito brilhou. A pedra mágica cravada em seu tórax começou a emanar uma luz intensa, como um instinto de defesa. Sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo-se ameaçada, a garota zumbi reanimada ativou um instinto de autopreservação. Cerrando o punho com força, canalizou energia ali, preparando um soco destruidor direto contra Luke. O punho da garota brilhou com fúria enquanto ela partia para cima de Luke com tudo. Ele recuou apavorado, sem entender se aquilo era magia, loucura ou só azar. Estava cara a cara com uma morta-viva que claramente não queria brincar em serviço. A cena muda. Em um lixão tomado por luz vermelha, vemos uma silhueta negra parada. O ar ali era pesado. A figura se vira bruscamente e pergunta com voz sombria. Tem um necromante aqui. O ambiente inteiro parecia congelar. O ser sombrio avança em passos largos e questiona com desprezo. Você? Justamente você quer ser necromante? Seus olhos queimavam de fúria, como se já conhecesse Luke há muito tempo. A presença dele deixava o ar sufocante. Tomado pela raiva, o ser sombrio abre os braços e grita. Luke, sua mãe era um lixo, do tipo que destruiu minha vida. A voz ecoava como trovão. Era um ódio antigo, profundo. Luke tentava entender, mas sentia a dor atravessar o peito. Gritando ainda mais, o ser avança correndo. Filho de lixo só pode ser lixo. Você pode se esforçar o quanto quiser, mas nunca será reconhecido. Nunca. Você nasceu para ser esquecido, seu pedaço de lixo inútil. A sombra vinha como um trem. Com um pulo, Luke acordou suando frio, ofegante e em pânico. Estava de volta ao quarto. Olhou ao redor, confuso. O coração disparado. Era só mais um pesadelo, mas aquele sonho era sempre o mesmo, e machucava cada vez mais. Sentado e respirando fundo, Luke murmurou em voz alta. Foi só um sonho, um maldito sonho de novo. Tentava se convencer disso, mas algo dentro dele dizia que aquilo era mais que um sonho. Era um eco do que ele tentava esquecer. Sentada ao lado dele, a garota zumbi reanimada ouviu tudo. Calmamente respondeu, considere-se com sorte. Luke congelou. Ela estava ali. A mesma garota, ouvindo, falando, e agora respondendo, como se fosse uma pessoa viva de verdade. Com um olhar firme, ela completou. Minha perna direita não está funcionando. Foi por isso que meu soco errou. Luke travou. Ela falava com clareza, consciência e lógica. Aquilo não era apenas uma ferramenta reanimada. Havia algo a mais. Luke gritou de novo em choque. Você tá falando de novo? Mas ela apenas rebateu. Cala a boca, idiota. Eu não suporto barulho. O tom era seco, direto. Uma mistura de impaciência e irritação. Ela era mais viva do que qualquer morto-vivo. Luke caiu para trás, assustado. E só então percebeu, seus braços estavam amarrados. Mas o quê? Por que minhas mãos estão presas? Gritou desesperado. O que você fez? Ela apenas o encarava como se a culpa fosse dele. Calma e séria, a garota respondeu. Eu deveria estar perguntando isso. O que você fez com meu corpo? Seus olhos brilharam. Se tentar algo de novo, não vou errar. Luke entendeu naquele instante. Ela tinha consciência e ameaça. Assustado, Luke olhou para o lado e viu a parede destruída. O soco dela havia cavado um buraco profundo, atravessando metros de concreto. Ele engoliu seco. Se aquele ataque tivesse acertado, ele não estaria mais ali para contar história. Após Luke explicar tudo, a compra, o ritual, os erros, a garota cruzou os braços e comentou. Então você não é um psicopata louco ou um pervertido? Luke respondeu indignado que não. Que tipo de ideia maluca é essa? Surpresa, ela piscou e murmurou. Então, quer dizer que eu realmente morri naquela época? O peso da frase caiu sobre os dois. Pela primeira vez a ficha caiu para ela. Estava viva de novo, mas também morta. Um paradoxo ambulante. Luna, a garota reanimada, se virou e disse, bem, de qualquer forma, obrigada por me revitalizar, eu acho. Não vamos nos ver de novo. Se cuida. Luke arregalou os olhos e gritou, espera, você vai embora assim? Sem dizer nada? Luke insistiu,
Você não consegue mover o braço esquerdo, nem a perna direita, consegue? Eles não são originalmente seus. Foram implantados por mim. Você não vai conseguir se manter em pé muito tempo sozinha assim. Logo em seguida, Luke deu um passo à frente e disse com firmeza: Eu sou o necromante. Sou eu quem move esses membros para você. Sem mim, eles não funcionam. Você precisa de mim para lutar, pelo menos por enquanto. Luna arqueou a sobrancelha e respondeu: E daí? Luke respondeu na mesma hora: Não importa o quão forte você seja com o corpo incompleto, você vai precisar da minha ajuda. Não seja teimosa, você não vai muito longe assim. Mas Luna não gostou nem um pouco. Sem hesitar, pegou o cutelo ao lado. Seus olhos ficaram afiados, a tensão aumentou. Luke congelou no lugar, o clima ficou pesado de novo e pela segunda vez, ela estava armada diante dele. Luke começou a suar frio. O medo voltou. A imagem do primeiro soco dela ainda estava gravada em sua mente. Ele pensou: é agora, ela vai me cortar no meio, eu passei do limite. A respiração dele ficou descompassada. Sem dizer nada, Luna abaixou a lâmina e cortou a própria perna, aquela que Luke havia implantado. Em pé, ela declarou em voz alta: Eu sou Luna, a mais forte, a mais brilhante e a mais bonita guerreira do mundo. Então, com um pé só, mas cheia de atitude, Luna encarou Luke e disse: Com ou sem membros, eu luto. Eu não preciso da sua ajuda. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Aquilo era orgulho. Puro, cru, cruel, mas impressionante. Luna se virou para ir embora, mas Luke agiu rápido. Então eu te contrato. Ouvi dizer que você era uma mercenária quando viva. E já que vendeu para o corpo depois de morta, acho que dinheiro ainda é algo que te interessa. Logo em seguida, Luke apontou com confiança e disse: Eu quero que você lute comigo. Seu olhar estava decidido. Não havia medo, nem dúvida. Você é forte, é habilidosa, e com você ao meu lado, podemos ir muito além. Apoiando a mão na parede para não cair, Luna virou lentamente com um sorriso. Você é interessante. E completou: Se o pagamento for bom, eu luto onde for, mato quem for. Eu nunca recuso um contrato que pague bem. Luna então completou dizendo com um olhar sério e determinado: Mas há uma dívida que eu preciso pagar de qualquer forma. É maior do que você pode imaginar. Eu aceitaria qualquer missão por isso. Havia verdade no tom da sua voz. Luke observava a garota com atenção. Então, confiante, falou apenas 2 palavras: 80 bilhões. O silêncio tomou conta daquele local. Era um valor alto demais para alguém recusar. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Então, os olhos de Luna brilharam intensamente. Aquilo era muito mais do que ela esperava ouvir. 80 bilhões! A mente dela viajou. Era dinheiro suficiente para sumir do mapa. Ela não disse nada, mas o olhar já dizia tudo. Logo em seguida, Luke perguntou direto: Isso é suficiente para pagar sua dívida? Luna hesitou: Acho que sim. Mas você tem esse tipo de dinheiro? Luke apenas sorriu e rebateu: Você sabe o valor do prêmio da Guerra dos Cadáveres deste ano? Sem esperar resposta, Luke puxou um cartaz enrolado e o abriu sobre a mesa com firmeza. Bateu o dedo no número estampado em letras negras e disse: 100 bilhões de ouro. Luna olhou aquilo em silêncio por alguns segundos e sentiu o peso daquela promessa impossível. Luna arregalou os olhos, surpresa com o valor, e murmurou em choque: É tão alto assim? Luke cruzou os braços, confiante, e respondeu com um leve sorriso: Você não sabia? Esse é o esporte mais popular do mundo, brutal, sangrento e o mais lucrativo. O palco dos gigantes. Luna baixou o olhar, pensativa, e confessou com sinceridade: Eu nunca tive talento algum para necromancia, por isso nunca dei importância, nem lia sobre isso, nem sonhava. Era só um mundo distante, inalcançável. Um mundo que eu achava que nunca teria espaço para mim. Bastante desconfiada, Luna franziu o senho e questionou, dizendo: Ei, eu não me importo com fama. Então você está me dando 80%? Luke responde já de imediato para a garota: Sim, essa é uma proposta muito generosa, né? Luna ficou bastante tentada com aquela proposta generosa. 80% era uma porcentagem absurda. Era vantajosa demais para ela. Mas algo a incomodava. Ela não conseguia entender por que ele estava disposto a lhe dar tanto. O que havia por trás disso? Então o Luke respondeu com naturalidade: Mas agora você está dentro dele. Você é um cavaleiro cadáver, e se escondermos o fato de que você ainda tem consciência, podemos competir e vencer. É só saber jogar com as regras. Depois de muita discussão, o acordo foi fechado. Luna ficaria com 95% e Luke com o resto, mesmo contrariado. No dia seguinte, vemos os dois saindo daquele lugar.
O sol estava alto, e o mundo lá fora parecia muito mais hostil do que antes. Luna caminhava de forma desajeitada com seu corpo recém-reconstruído. Luke, tentando puxar assunto, perguntou: Ei, como está a caminhada? Ela respondeu: Você está indo rápido demais, idiota, vai com calma. Ufa, isso definitivamente não é fácil. Luna parou de andar, virou-se para Luke e perguntou: Ei, que máscara esquisita é essa no meu rosto? Luke respondeu com calma: São as regras. Quando se usa materiais humanos, você precisa cobrir o rosto para que ninguém consiga identificá-los. É obrigatório. Luke reforçou com seriedade: Como eu já disse várias vezes, ninguém pode saber que você está viva. Isso vai facilitar sua vida também. Se descobrirem que um cavaleiro tem consciência, estaremos encrencados. E você vai ser caçada. Tentando mudar o clima, Luna provocou: Mas meu rosto é precioso demais para esconder. Luke respondeu com firmeza: Cuidado com o que você diz lá fora. Cavaleiros não falam, só andam. Se te ouvirem, vão perceber algo está errado. De repente, uma voz familiar interrompe os dois, gritando pelo nome de Luke. Luna franziu a testa, confusa àquela presença inesperada. A voz se aproximava rápido e gritou: Ei, seu desgraçado, esqueceu o que eu te disse? Era ela de novo, aquela necromante desafeta de Luke, apareceu enfurecida. Ela gritou: Eu te avisei, não avisei? Que se eu te visse de novo, te transformaria em lixo de verdade? Pois bem, você acabou de cavar a própria cova. Luna olhou confusa para Luke e perguntou: O que está acontecendo aqui? Luke, mantendo a calma, respondeu: Não se mete nisso, eu resolvo. A tensão crescia, o ar ficava pesado. Uma batalha de orgulho estava prestes a começar. Quando a necromante percebeu Luna, debochou: Isso é um cavaleiro? Depois de mais de 10 anos, você finalmente conseguiu, Luke. Mas olha isso, tão feio quanto você. Lixo chama lixo, hein? Ela riu com desprezo, como sempre fazia. A necromante continuou dizendo: Na verdade, isso vai deixar tudo mais divertido. Vou adorar ver vocês dois sendo esmagados na competição. Acho que vou deixar você viver, só pra rir quando te ver fracassando mais uma vez. Mas Luke não engoliu calado. Ele deu um passo à frente e disparou. Olha só o que essa putinha tá falando. A provocação foi direta. As palavras cortaram como lâmina. O clima explodiu em segundos e não havia mais volta. Luke virou-se para Luna e disse em tom de bronca: Eu falei para você ficar quieta. Eu resolvo isso. Mas Luna rebateu irritada: Ei, você tá me irritando de verdade, sabia? Não fale comigo como se eu fosse uma marionete sua. Então a necromante cerrou os punhos e avançou. O que foi que você disse? Repete, se tiver coragem, seu idiota. O olhar dela estava furioso, transbordando raiva. Aquilo ia virar uma briga real e alguém ia sair machucado. Já de imediato Luke, com a confiança explodindo, deu um sorriso e respondeu alto: Tá com problema, sua putinha? Por acaso ficou surda agora? A multidão em volta já começava a se formar, e o caos estava prestes a começar. A jovem necromante partiu para cima com tudo, gritando: Seu desgraçado, eu vou te matar. Atrás dela, seu monstro reanimado a seguia, pronto para atacar. A intenção era clara. Aquilo não era ameaça vazia. Era luta real. Então Luna entrou em posição de combate. Ei, suporte no pé direito! Gritou. Luke, já em modo de manipulação necromântica, moveu os fios energéticos para apoiar o movimento. A batalha começou. E não era para brincar. Luna avançou, colidindo com o monstro daquela necromante no confronto brutal. Garras contra punhos, carne reanimada contra técnica refinada. O impacto fez o chão tremer. Era força real contra fúria vingativa. Um embate feroz e direto. Kalina era conhecida por seu talento. Seu nome não era estranho nas arenas menores. Ela não era um gênio, mas tinha resultados acima da média. Seus feitiços eram eficientes, e seu temperamento completamente explosivo. Mesmo sem se esforçar muito, Kalina conseguia bons resultados. Era o tipo de pessoa que incomoda, não por ser a melhor, mas por ter talento natural e sempre agir como se estivesse acima de todos. Luke sabia disso melhor do que ninguém. Kalina se tornou arrogante com o tempo. Costumava dizer com ar de superioridade: Eu faço isso sem esforço e vocês nem tentando conseguem? Patético. Seu ego inflado alimentava-se de desprezo. Era assim que ela se sentia viva, esmagando os sonhos alheios com o próprio talento. Ela usava cada pequena conquista como arma para menosprezar os outros. Quanto mais se esforçavam e falhavam, mais ela se sentia poderosa. Aquilo era seu vício, sua fonte de prazer. Rebaixar o esforço alheio se tornou a única coisa que a fazia se sentir grande.
E nesse cenário, Luke era seu brinquedo favorito, um lixo ambulante que tentava com todas as forças, mas nunca alcançava ninguém. Ela adorava vê-lo se esforçando à toa. Para Kalina não havia nada mais prazeroso do que humilhar quem se recusava a desistir. Mas toda aquela pose começou a desmoronar. O orgulho virou suor frio, a superioridade deu lugar à apreensão. Pela primeira vez, Kalina experimentava um sentimento novo, medo. Aquele sorriso arrogante desapareceu, e o silêncio tomou conta. Luna estava esmagando o monstro reanimado de Kalina como se fosse papel. A criatura, que já vencera tantas batalhas, agora era apenas uma pilha de carne e ossos quebrados. A destruição foi tão rápida que ninguém ali conseguiu reagir a tempo. Kalina ficou em choque. Observava em silêncio os restos de seu monstro jogados no chão. A cena parecia impossível de acreditar. Por alguns segundos, ela nem piscava. O orgulho ferido, a mente em negação. Sua arrogância havia sido triturada junto com a criatura. O outro necromante, amigo de Kalina, também ficou atônito. Ele gaguejou. O quê? Foi de uma vez só? Nem cheiro restou. Kalina balançou a cabeça confusa e murmurou. Isso não pode estar acontecendo. Para um cara como aquele, isso é impossível. Com a cabeça erguida, Luke se retirava do local. Fez questão de passar bem perto de Kalina. Ela o olhava com fúria, mas calada. Luke parou e perguntou com sarcasmo. O que foi? Tem algum problema? Ou ficou muda de repente? Era a virada que ele sempre esperou. Kalina cerrou os dentes. Sua expressão estava carregada de raiva e humilhação. Mas, impotente, ela não disse nada. Apenas ficou ali, calada, encarando Luke com ódio nos olhos. Pela primeira vez, ela não conseguiu vomitar nenhuma provocação. Logo atrás de Luke, Luna se aproximava em silêncio, com aquela máscara grotesca no rosto. Ela apenas parou ao lado dele e lançou um olhar direto para Kalina. O silêncio entre elas dizia mais do que qualquer ameaça. Era o medo falando alto. Kalina tremeu. Seu corpo reagiu antes da mente. Os ombros caíram, a cabeça baixou. A sensação de pavor era incontrolável. Aquele olhar silencioso vindo da criatura que destruiu seu monstro era mais aterrorizante do que qualquer feitiço necromante. Luke abriu um sorriso largo. O gosto da vingança era doce. Por anos, ele ouviu provocações e foi tratado como um lixo. Mas naquele momento, saía de lá de cabeça erguida, com a certeza de que algo finalmente estava mudando. Era só o começo. Num beco afastado, longe do tumulto, Luke falou com seriedade. Foi sorte, mas perigoso. Batalhar fora da competição é crime. Se descobrirem que você está viva, estamos ferrados. Luna cruzou os braços e rebateu. Agora vai me dar ordens também, é? Luke respondeu mais irritado ainda. Você pode ser uma máquina de luta, mas na guerra dos cadáveres quem entende sou eu. Não esqueça da sua dívida, Luna. Devemos evitar riscos idiotas. Ela resmungou. Tá, vou tentar. O clima ainda era tenso. Luna colocou as mãos na cintura e perguntou. Tá bom, senhor sabichão. O que vem agora? Luke respondeu, ajeitando a gola da camisa. Hora de se registrar como jogadora. Você vai passar por alguns testes básicos. Nada que não consiga esconder. Diante da banca examinadora, Luke e Luna iniciaram o registro como dupla oficial. O processo era rigoroso. Cada movimento era analisado com cuidado. Os juízes sabiam distinguir cavaleiros comuns de aberrações fora do controle. Qualquer erro era o fim. Luna iniciou os testes. Andava de um lado para o outro, enquanto Luke controlava sutilmente sua perna direita. O sincronismo era bom. Com o suporte correto, os movimentos pareciam naturais. Pelo menos o suficiente para não levantar suspeitas. Um dos examinadores observava atentamente. Com tom desconfiado, perguntou, ela consegue correr? Respirou fundo e respondeu com firmeza, sim, senhor, pode observar. Era um momento decisivo, qualquer deslize e tudo desmoronaria. Luna correu com esforço. Os passos eram meio desengonçados, quase caiu, mas Luke controlou bem. Estabilizou o movimento e segurou firme. A banca trocou olhares discretos. A tensão podia ser cortada no ar. Era uma corrida contra a verdade. Depois de alguns minutos analisando com cuidado, os 3 examinadores deram o veredito. Bem, é desleixado, mas funciona. Ela faz o básico. E precisamos de lutadores para preencher a base do torneio. Então, estão dentro. Luke e Luna trocaram um olhar de alívio. Luke vestia, pela primeira vez na vida, o uniforme oficial dos necromantes competidores da Guerra dos Corpos. O tecido escuro, com detalhes dourados, parecia pesar com a responsabilidade que ele tanto sonhou carregar. Depois de anos, ele finalmente se sentia parte daquele mundo.
Mas aquele momento único foi quebrado abruptamente por Luna, que questionou com tom debochado. Ei, você parece animado. Luke se virou com um sorriso no rosto e respondeu com firmeza. Claro, foram 17 anos de fracasso, suor e rejeição, só para vestir isso aqui hoje. Luna estava sentada ao lado de Luke, apontou para o próprio pé e disse, impaciente, como eu poderia chorar, mas quando você vai acertar meu passo, se continuar me mexendo assim, vou cortar essa perna e lutar com qualquer coisa. O clima entre os dois começava a azedar. Luke revidou de imediato, virando para ela. De jeito nenhum. Você até pode derrotar humanos com uma perna só, mas esses cavaleiros aqui são monstros. Criaturas muito além do padrão humano. Se tentar lutar mutilada, vai acabar esmagada em segundos. Luna se irritou com a resposta. Apertou os punhos e gritou. Então acerta os movimentos da minha perna! Você me atrasa o tempo todo! A tensão entre os dois crescia mais a cada nova troca. Nenhum deles queria ceder. Mas na arena, a sincronia era tudo. Luke devolveu no mesmo tom, exasperado. Não é meu corpo. Como você quer que eu esteja em perfeita sincronia? Você ao menos está tentando se mover junto comigo, ou só está esperando que eu adivinhe tudo? O atrito entre cavaleiro e necromante atingia o limite. Luna levantou-se irritada, o olhar carregado de fúria. Eu? Por que eu deveria me ajustar? Você devia se sincronizar comigo. Eu sou a Luna. O ego inflado da guerreira batia de frente com o esforço desesperado de Luke. Um conflito interno antes mesmo da luta começar. De repente, uma voz nos alto-falantes interrompeu a briga. A cerimônia de abertura começará em breve. Luke e Luna se viraram. A voz continuou. Todos por favor, entrem na arena imediatamente. O momento de tensão foi engolido pelo chamado do destino. Luke respirou fundo e disse, falamos disso depois, agora foque nisso. Apontou para o manto. Cubra seu rosto. É obrigatório esconder seu cavaleiro por segurança. Luna, contrariada, foi para o canto da sala, emburrada, cruzando os braços e fazendo bico. Em marcha silenciosa, Luke seguia junto de dezenas de necromantes e seus cavaleiros. O corredor estreito levava direto ao centro da arena. Luzes intensas os aguardavam lá fora. Ali, monstros e sonhos seriam esmagados, e a guerra dos corpos começaria com sangue e aplausos. Dentro da arena, uma multidão bizarra tomava forma, monstros reanimados dos mais variados tipos. Alguns pareciam verdadeiros pesadelos vivos, com dentes de mais ou membros a mais, outros cômicos, deformados de forma quase ridícula. Mas todos tinham algo em comum, eram armas. Luke caminhava com o peito estufado de orgulho. Seu uniforme oficial brilhava sob a luz da arena, enquanto ele marchava junto à multidão de necromantes e seus cavaleiros. O som das botas, das correntes, dos passos descompassados preenchia o ar. O sonho dele estava começando ali. Quando chegaram ao ponto designado, Luke olhou a numeração marcada no chão e arregalou os olhos. Ele murmurou para si mesmo, então, somos o número 7508? Era só mais um entre milhares, mas para ele aquele número significava a chance de deixar de ser um ninguém. Enquanto caminhava, Luna olhou discretamente por cima do ombro e disse em voz baixa, Ei, olha, tem um cara esquisito bem atrás da gente, tá com alguma coisa saindo da boca, Eka, o que é isso? O cheiro, a aparência, tudo era grotesco naquele monstro reanimado misterioso. Luke rapidamente se virou e sussurrou em tom repreensivo. Não faz nenhuma besteira, olha pra frente. O tom era sério. Se você causar uma cena aqui, Luna, estamos ferrados. É a elite dos necromantes. Um passo em falso e estamos fora antes mesmo de começar. Luna desviava os olhos para todos os lados, observando cada aberração. Era difícil manter a calma. Então, uma voz profunda ecoou, rompendo o silêncio daquela multidão. Nomes são eternos. A atenção de todos se voltou para aquele homem de chapelão excêntrico. O homem, ainda de costas, ergueu a mão e continuou. Corpos humanos são frágeis, mas nomes vivem para sempre. Alguns esquecidos em poucos anos, outros lembrados por décadas, e há os que jamais desaparecem da memória. O clima na arena mudou de imediato. Ele então se virou segurando o microfone com força. Por milhares de anos, nomes são pronunciados, lendas são eternas, e é nesta guerra de cadáveres que espero que uma nova lenda emerja. Eu preciso ver isso acontecer. A arena segurava o fôlego. Com entusiasmo crescente, o homem ergueu o braço e apontou para a multidão. Agora, diante de mim, vocês, os 8.304 grandes necromantes, cada um carregando o fardo de vencer ou ser esmagado. A vibração do discurso incendiava os competidores.
Vocês estão prontos para lutar nesse campo de batalha brutal? Para escrever seus nomes na eternidade? Todos os necromantes responderam em uníssono, como um rugido contido. Sim! E a Guerra dos Cadáveres estava oficialmente iniciada. O maluco bizarro de chapéu preto e máscara macabra pega o microfone para mandar a real sobre a primeira rodada preliminar. A ideia do evento é jogar os novatos na cova dos leões e já eliminar metade da galera de cara. Com aquele sorriso bizarro no rosto e um olho vermelho sinistro brilhando no escuro, o apresentador revela que o método vai ser combate aleatório. Quem conseguir cravar 2 vitórias avança, mas com 4 derrotas roda. A plateia já começa a cochichar tensa nas arquibancadas, sacando a malandragem do torneio. A matemática do esquema é bem simples. Cada competidor pode lutar até 5 vezes para tentar buscar as 2 vitórias salvadoras. O clima na arena fica absolutamente pesado e o silêncio toma conta do lugar. Todo mundo prende a respiração enquanto o cara engatilha o anúncio final no palco para finalmente liberar os monstros na primeira rodada mortal. É agora que a chapa vai esquentar de verdade e o bicho vai pegar solto nesse coliseu macabro. Nossos heróis estão na pista precisando mostrar serviço rápido, porque qualquer vacilo ali no meio significa voltar para o lixo. O bagulho é o seguinte na arena lotada. A regra do confronto cai igual uma bomba avisando que o maluco em cima da linha preta vai ter que sair na porrada brutal contra o jogador que estiver exatamente logo atrás dele ali. O nosso moleque fica parado de manto branco com a tensão batendo forte na mente. Logo colado ali nas costas dele está a marrenta da Luna, usando aquela máscara sinistra vermelha de caveira para esconder seu rosto de lenda. Assim que a regra cruel bate no ouvido da rapaziada, o garoto arregala os olhos azuis de puro choque e vira o rosto devagar. O sangue gela na hora porque ele saca que o perigo letal já está respirando no pescoço dele. O desgraçado que está logo atrás começa a dar gargalhadas escandalosas, se achando o dono da razão. Ele tira onda com a cara do nosso herói, chamando o moleque de coisinha fofa e achando que já garantiu a vitória fácil. O cara exibe sua criação suprema cheio de orgulho na voz. Atrás dele aparece um réptil gigante, horripilante de olhos alaranjados vibrantes e cara bizarra pronto para devorar qualquer um que vacilar ali na frente dele. O nosso herói não deita para a provocação barata e tranca a cara na mesma hora. Sob o capuz branco, o olhar azul do moleque fuzila o ambiente com uma tensão absoluta. A brincadeira acabou e o bicho vai pegar agora. O cara bizarro surta do nada. Ele aponta o dedo e começa a choramingar que já conhece bem aquele olhar de nojo. O maluco jura que o nosso herói está achando a cara dele feia e nojenta igualzinho todo mundo sempre faz. O surto continua com o esquisitão espumando de raiva pela boca. Ele grita que todos são iguais e julgam sua aparência. Mas ele jura que geral vai engolir o preconceito quando virem a beleza suprema que ele criou ali. O nosso moleque quebra o clima dramático com a maior frieza do mundo. Sem piscar, ele manda a real dizendo que nem estava reparando na feiura do cara. Na verdade, ele estava admirando o monstro, elogiando a construção. O garoto prova que manja tudo de necromancia ao analisar a criatura de perto. Ele elogia os músculos fortes segurando o cabeção do bicho e saca que o rival reforçou as fibras da boca para cobrir a fraqueza de anfíbio. Mesmo elogiando o monstro do rival, o nosso herói abre aquele sorriso confiante e estende a mão direita de boa na lagoa. Ele manda o papo reto dizendo que quem vai vencer é ele, mas deseja um combate limpo na arena. O oponente de capuz branco e dentes tortos fica completamente mudo diante daquela atitude inesperada do rapaz. Ele olha para aquela mão estendida sem entender nada, com o seu monstro réptil gigante parado logo atrás. O maluco esquisito arregala aquele olhão assustado em close e entra em choque absoluto. Ele nunca esperou que um necromante fosse elogiar sua técnica de verdade em vez de ficar rindo e debochando da sua cara feia. Sem demorar muito, o aperto de mão firme acontece no meio da arena, selando o pacto de respeito entre os dois rivais. Uma energia mística brilhante e clara parece ecoar daquele toque tenso antes de a porrada estancar logo em seguida. O aperto se desfaz devagar e a mão do nosso protagonista recua sob as luzes frias do grande coliseu. O clima de camaradagem rápida some e agora é cada um por si na pista para ver quem vai rodar. O maluco esquisito olha para a própria mão tremendo de emoção na arena.
Ele gagueja sozinho, dizendo que é a primeiríssima vez na vida que alguém chega com respeito estendendo a mão para cumprimentar ele sem preconceito. O esquisitão vai se afastando com seu monstro e fica pensativo no meio do caminho. O cara percebeu que o nosso herói nem ligou para a feiura da cara dele e começa a achar o moleque do manto branco muito maneiro. Saca só o close na cara do maluco com os dentes tortos escancarados e os olhos arregalados. Ele entra num delírio bizarro e solta o papo de que achou o nosso jovem protagonista uma gracinha. Que viagem é essa, meu irmão? Até o monstro réptil com cara de sapo gigante solta um barulho estranho e vira aqueles olhões laranjas para trás. A criatura parece que sentiu a vibe do dono mudar completamente por causa daquele aperto de mão firme. Agora o oponente inflamou de vez e bota a maior bancas, segurando o punho com força total. Ele grita com determinação que vai mostrar para o nosso herói toda a beleza suprema que ele foi capaz de criar na necromancia. O maluco joga os braços para cima e solta aquela risada bizarra de vilão no fundo do corredor escuro. O monstro réptil vai acompanhando o dono, enquanto o clima do torneio oficial vai se desenhando para valer ali na pista. A energia braba surge rasgando a tela para anunciar que as preliminares começaram. O bicho vai pegar na Guerra dos Cadáveres, e os mais de 8.000 jogadores vão ter que passar pelo primeiro filtro do Coliseu. A multidão de mantos brancos caminha junta, feito um verdadeiro exército de necromantes focados na vitória. A regra cruel de precisar lutar até 5 vezes para não somar 4 derrotas fica ecoando na mente de geral ali. Segurando um pequeno objeto misterioso, Luke explica para Luna que a dinâmica das lutas preliminares não são complicadas. Ela escuta tudo em silêncio com bastante atenção, mas olha para aquele objeto na mão de Luke. Então, Luna questiona o que é aquela coisinha esquisita em forma de caveira que ele segura. Luke responde de imediato que é um dispositivo mágico de comunicação que eles irão usar durante os combates na arena. O Luke aproxima a pequena caveira mágica da orelha e explica que deu uma mexida na aparência do ponto. Ele comenta que colocando aquele dispositivo bizarro, os dois vão conseguir trocar ideia de forma totalmente secreta durante o combate. O painel corta para o plano aberto mostrando o rapaz de manto branco conversando de frente com a Luna. Ele destrincha que o ponto foi feito para transmitir qualquer som num volume fixo e bem baixinho, garantindo que só os dois escutem tudo. A guerreira coloca a mão no ouvido para testar o aparelho mágico e solta um som de surpresa com os olhos brilhando. Ela se impressiona ao perceber que o negócio usa uma magia de ressonância cabulosa para fazer a voz viajar direto. O nosso protagonista faz um drama abrindo os braços perto da porta e avisa que ela não pode quebrar o item de jeito nenhum. O coitado reclama que precisou vender metade dos seus móveis e materiais preciosos só para conseguir montar essa peça. A Luna vira de costas com seu cabelão branco e questiona se os juízes do Coliseu não iam barrar essa malandragem toda. Mas o Luke tranquiliza a parceira dizendo que a competição avalia o controle do necromante, então acessórios são liberados. O painel mostra uma linha mágica azul brilhando no chão com runas antigas desenhadas no meio do corredor. O Luke explica que o lado de dentro e de fora da arena são bloqueados por um círculo de proteção cabuloso de magia. O garoto levanta o dedo indicador cheio de malandragem e detalha o funcionamento da barreira mística. Ele conta que esse feitiço do Coliseu serve justamente para travar qualquer tipo de comunicação mágica vinda do lado de fora. Com aquele sorriso esperto no rosto, o nosso herói manda a real para acalmar os ânimos da parceira. Ele pontua que a trapaça deles não quebra a regra, afinal os dois não estão trocando ideia com nenhuma alma viva do lado externo. A Luna apoia a mão no queixo pensativa e aceita o argumento do moleque com toda a tranquilidade do mundo. Ela dá de ombros concordando que faz sentido e ajeita o dispositivo bizarro em formato de caveira escura na orelha. O clima muda de figura em 2 closes cortados cheios de tensão pura na tela. O Luke crava aquele olhar azul firme perguntando se ela está pronta. E a guerreira responde abrindo um sorrisão sinistro com seu olhão vermelho brilhando. O painel mostra uma estrutura de pedra gigante parecida com um altar no meio da arena sob um céu aberto. O Luke de manto branco vai caminhando devagar na direção do palco, enquanto os juízes de máscara observam a movimentação. Um dos organizadores com roupas escuras estende o braço abrindo o caminho e comanda o início imediato do combate. O funcionário do Coliseu manda os jogadores subirem os degraus de pedra para dar o pontapé inicial na treta.
O nosso jovem protagonista solta um suspiro pesado, tentando manter os nervos no lugar naquele ambiente tenso. O moleque sabe que qualquer vacilo agora pode jogar os seus 17 anos de puro esforço direto na vala da humilhação. A câmera foca de perto no primeiro passo firme, subindo o degrau de pedra com aquela bota de tiras pretas. O som da pisada ecoa no mármore, mostrando que a hora da verdade chegou e não tem mais como correr da primeira rodada. O Luke continua sua subida imponente com o manto branco esvoaçando enquanto avança firme na direção da plataforma de luta. O garoto bota a banca de jogador oficial focado e se prepara para encarar o perigo de frente ali. O Luke terminando de subir na plataforma vazia sob o céu aberto. Uma fumaça densa vai subindo pelos cantos enquanto o nosso jovem herói se posiciona firme de costas para encarar a área de combate ali. O moleque analisa o local em silêncio e saca o esquema das preliminares para os novatos de nível baixo. Ele repara que, como era de se esperar nessa fase inicial do torneio, não tem absolutamente ninguém na arquibancada. Um dos organizadores com o braço erguido grita no meio do pátio, avisando que as identidades dos mortos foram checadas. O locutor anuncia com autoridade o primeiro combate oficial dessa rodada preliminar entre o Covell e o Luke. O nosso protagonista fecha os olhos, mantendo a pose firme enquanto foca em sua estratégia secreta para vencer. O garoto pensa que a falta de público não muda em nada os planos, pois o importante mesmo é cravar a vitória na raça. O juiz mascarado de caveira gesticula com as mãos e solta aquele berro estridente autorizando o início da treta. A energia vermelha e o vento forte cortam a tela, anunciando que o quebra-pau do Coliseu vai começar agora mesmo. O Luke arregala os olhos azuis em close absoluto e faz o sinal com o dedo indicador encostado na boca. O sinal místico corta a tela com o balão negro, avisando que o confronto brutal da rodada começou com tudo na pista agora. O rival chamado Covell entra em desespero total e grita abrindo o berro no fundo vermelho de pura ação. Ele junta os dedos trêmulos e evoca sua guerreira, berrando para Luna mostrar para o mundo todo o poder deles. A guerreira cadáver de longos cabelos brancos e máscara de caveira salta com tudo em velocidade absurda. O rastro vermelho corta o chão de pedra da plataforma, enquanto ela parte direto para cima do alvo sem hesitar um segundo. A mascarada rasga o vento, levantando uma cortina de fumaça densa na arena com sua corrida imponente. Ela projeta o punho pesado para frente, descarregando toda a força da necromancia para tentar obliterar o nosso herói de cara. O oponente fica com cara de tonto gaguejando sem entender absolutamente nada do que está rolando na arena. Ele olha para o Luke parado, mantendo a maior frieza do mundo com os dedos em riste, enquanto o golpe se aproxima rápido. O Luke reclama no ponto de ouvido, dizendo que mandou ela se mover um tempo mais devagar. Mas a Luna rebate na hora, irritada com o puxão, avisando que só atacou daquela forma porque o moleque acabou puxando os fios rápido demais. A guerreira agacha no chão de pedra, bufa de ranço e avisa que essa falta de ritmo é frustrante demais. Ela avisa que vai lutar do seu próprio jeito e manda o nosso jovem necromante dar os seus pulos para tentar acompanhar a mola. A mascarada de cabelos brancos vira de costas e arranca em alta velocidade na direção do monstro réptil. O chão da arena chega a tremer com a força da arrancada, enquanto ela foca o olhar na criatura esquisita parada bem ali na frente. O sapão gigante do rival pega a braba de surpresa ao dar um salto absurdo para o alto com as suas pernas traseiras. A Luna fica sem entender nada com aquele movimento ágil e solta um balão de choque ao ver o bicho sumir no ar da rinha. A guerreira levanta o rosto acompanhando o salto e solta aquele xingamento pesado com a agilidade do inimigo. Ela reclama que o monstro é gigante, mas consegue pular alto pra caramba, quebrando toda a estratégia inicial de porrada. O Luke manda a real no ponto de ouvido e faz a Luna lembrar do básico. Ele reforça que o segredo para vencer é destruir a joia vermelha no peito do monstro do rival, servindo de coração do cavaleiro inimigo ali na arena. A guerreira sabe que seu ponto forte é o ataque bruto no corpo a corpo pesado. Mas o mestre avisa que as opções de defesa deles são quase nulas, deixando os dois numa situação bem delicada se o bicho do rival resolver revidar. A estratégia na pista é fechar o cerco rápido para amassar o oponente com tudo. Ficar enrolando só vai dar tempo para o outro necromante montar sua jogada mágica, o que é um perigo mortal para quem ainda está sem ritmo firme. A Luna não quer saber de lero-lero e decide encurtar a distância na raça pura.
Ela coloca o corpo para frente e arranca em alta velocidade no fundo vermelho, focada em chegar colada na criatura para descarregar o seu combo insano. A mascarada rasga o chão de pedra, levantando poeira e fumaça com sua corrida violenta. Ela projeta o soco pesado com determinação total para explodir o alvo de uma vez por todas e garantir aquela vitória linda para a dupla. O sapão gigante do rival se joga do alto, caindo com tudo feito um meteoro na direção da nossa guerreira. A Luna projeta o corpo para trás no reflexo puro para tentar escapar daquele esmagamento brutal que corta a tela vermelha. A câmera corta de perto, focado no olhão vermelho brilhante da máscara da gata, destilando puro ódio e cansaço físico. Ela solta aquele resmungo pesado de dor por causa do esforço bizarro para desviar da investida violenta ali. O Luke percebe o perigo de longe e saca que a falta de ritmo entre os dois está quebrando as pernas da dupla. Ele fica pensativo com o dedo na boca, vendo que ela resolveu atacar sem esperar os fios de magia se alinharem na rinha. O nosso jovem mestre analisa que a parceira está tentando fechar a distância, usando só um braço e uma perna que funcionam de verdade. Ele repara tenso que o movimento dela ficou lento e manjado demais por causa disso na pista. O moleque entra em choque absoluto quando foca na movimentação bizarra e esquisita do bicho réptil do oponente. Ele percebe que o monstro só está correndo de um lado para o outro e gela pensando em qual seria o golpe oculto do rival. O monstro réptil gigante e gosmento do oponente faz um som bizarro enquanto as várias aberturas nas suas costas pretas começam a tremer. O bicho se posiciona no chão e se prepara para cuspir sua magia nojenta ali na rinha. O nosso protagonista regala aquele olhão azul de puro espanto ao sacar o movimento macabro da criatura. Gotas de suor escorrem pelo rosto do jovem necromante, enquanto ele tenta entender qual é o feitiço do rival. O maluco esquisito abre os braços no topo do altar e solta aquela gargalhada sarcástica para provocar o nosso grupo. Ele desdenha da força da dupla e pergunta em alto e bom som se aquele ataque fraco era tudo que eles tinham. O rival joga a marra lá no alto, gesticulando com o dedo na boca de dentes tortos e diz que estava só testando o nosso herói. O cara reclama que achou o nível do Luke muito baixo e confessa de deboche que o teste nem valeu a pena. Com uma cara de psicopata de óculos cravada na tela e o punho cerrado, o esquisitão jura que vai acabar com o combate em um segundo. Ele manda o nosso herói ficar ligado para testemunhar a verdadeira beleza da destruição. O sapão grotesco de costas pretas cheias de furos se posiciona firme no meio da arena vazia. O bicho ativa o feitiço macabro e uma gosma verdejante começa a escorrer pelas frestas da pele, preparando uma surpresa nojenta na rinha. Uma fresta se abre na pele do bicho, revelando um reflexo bizarro que choca o nosso grupo na pista. Sob a luz verde macabra da magia, dá pra ver um vulto humanoide escondido lá dentro, saindo de forma bizarra das costas dele. O bagulho bizarro se abre de vez, revelando um rosto humano de olhos esverdeados, sem vida, saindo de dentro do anfíbio. O oponente grita alucinado, babando o ovo para aquela bizarrice e chamando de beleza suprema criada por ele. A nossa guerreira Luna fica observando aquela cena bizarra com seu manto e máscara de caveira na maior calmaria. Pelo ponto mágico, ela comenta surpresa sobre o fato daquele rosto humano ali estar totalmente descoberto na arena. O maluco joga a marra lá no alto e jura de olhos fixos que aquele rosto costurado é a perfeição em formato de gente. O cara conta orgulhoso que passou a vida estudando proporções ideais para criar o ápice da sua arte necromântica. O maluco de dentes tortos debocha gesticulando com os dedos e avisa que aquela face bizarra não é de ninguém que já viveu nesse planeta. Ele grita ensandecido para nossa dupla testemunhar o poder antes do estrondo. Saca só o close medonho na cara de psicopata desse rival apelão, com os olhos arregalados de puro ódio. Ele escancara a boca e solta o comando fatal, gritando que o bagulho vai explodir tudo e mandar geral direto para o espaço. O monstro humanoide esverdeado começa a se contorcer todo e estica o pescoço bizarro sob as luzes da arena vazia. A cabeça costurada se projeta para frente, enquanto a energia mágica acumulada faz o bicho inflar na pista. O Luke entra em pânico total ao sacar a armadilha do adversário e bota o dedo na boca gritando no ponto mágico. O nosso jovem mestre berra com o olho azul arregalado, mandando a Luna desviar rápido porque o golpe é uma explosão. O sapão descarrega o ataque bizarro, jogando aquela cabeça verde costurada para frente, feito um míssil no fundo vermelho. O pescoço estica igual a uma tripa gigante e avança em velocidade absurda direto na direção da Luna.
A Luna toma um susto daqueles com a aproximação veloz daquele pescoço verde medonho no fundo vermelho. Ela solta um suspiro de pura surpresa na rinha ao sacar que o míssil humanoide do oponente já está colado na sua cara. O bagulho detona com tudo, gerando uma explosão química esverdeada e violenta no meio da pista vazia. Uma cortina de fumaça ácida e faíscas destrutivas cobre o pátio inteiro, engolindo a nossa guerreira num estrondo fatal. A nuvem de fumaça verde e ácida se espalha com violência pura pelos 4 cantos do pátio de pedra da arena. O estrondo macabro deixa um rastro de destruição no ar, fazendo parecer que a nossa guerreira virou pó ali. O impacto joga estilhaços pretos de armadura queimada e pedaços de entulho quebrado direto contra o chão. O clima de suspense fica pesado demais enquanto a poeira tóxica do ataque começa a baixar devagar na rinha vazia. A Luna reaparece caída de joelhos no chão, mas mostra que é dura na queda e segurou a onda da explosão na raça. A armadura do braço esquerdo dela foi toda triturada pelo golpe, mas a joia vermelha do peito segue intacta ali. O Luke entra em desespero total no ponto mágico e grita perguntando se a parceira conseguiu bloquear aquela detonação violenta. A Luna responde que seu braço esquerdo já era, e o moleque avisa que outro impacto daqueles vai ser fatal. A nossa guerreira de máscara repara que a face costurada do míssil se mexeu e questiona se o rival consegue guiar o ataque. Mas o jovem necromante explica que um pedaço de carne arrancado não tem como ser controlado no ar ali na pista. O mestre destrincha o segredo da rinha e avisa que a cabeça-bomba dura pouquíssimo tempo viva longe do corpo do anfíbio. Por causa dessa fraqueza, a trajetória do projétil esverdeado vai ser sempre uma linha reta bem manjada e previsível. O Luke saca que a explosão vem dos gases da decomposição rápida da pele e avisa que a parada funciona sob pressão. Ele percebe de longe que a bomba viva só detona quando bate com força total, precisando de um impacto direto e seco. A Luna fica de costas encarando o sapão gigante do rival, enquanto a estratégia do nosso herói vai clareando na mente. Ela percebe que a jogada certa para anular o feitiço apelão vai ser interceptar e cortar o pescoço antes do baque. O sapão descarrega o segundo ataque, jogando aquela cabeça verde medonha para frente, feito um míssil veloz no fundo vermelho. O pescoço estica com violência pura, cortando a tela direto na direção da nossa guerreira ali. A Luna coloca o plano do mestre em ação e consegue desviar do impacto direto com um salto ágil e seco para o lado na pista. Ela comenta no ponto que a jogada agora vai ser só esquivar dessa linha reta previsível do rival. A câmera foca de perto no rosto mascarado da gata, destilando aquela vibe de pura guerreira lendária com o olho vermelho brilhando. Ela acha a situação interessante e confessa que fazia tempo que não sentia essa adrenalina. A braba se posiciona firme de frente no chão de pedra da rinha e avisa que a brincadeira acabou de verdade ali. Ela respira fundo e decreta que agora os dois vão começar a lutar de forma séria e pesada na arena vazia. O monstro detona sozinho no fundo da pista, gerando mais um estrondo químico com aquela fumaça esverdeada e ácida flutuando no ar. O chão chega a rachar com um baque seco, mostrando o poder destrutivo daquela bomba viva. A nossa guerreira Luna é arremessada com tudo pelo impacto brutal da explosão de veneno do sapão. A gata sai voando arrastando na pista, levantando fumaça branca e pedras de entulho enquanto tenta segurar o tranco do dano. A câmera corta para um close tenso na máscara de caveira da própria Luna, mostrando seus olhões vermelhos brilhantes fixados no alvo. Ela fica em silêncio absoluto no meio da poeira, enquanto estuda cada movimento do rival. O oponente esquisitão com seus dentes tortos solta aquela risada medonha do alto do altar e tripudia em cima do nosso herói. Ele debocha dizendo que com um guerreiro cambaleante, o Luke não vai longe e pergunta até quando pretendem fugir. O rival bota os dedos na boca e foca a cara de psicopata na tela, mandando o nosso grupo cair de joelhos. O maluco grita completamente insano para geral contemplar a criatura grotesca e perfeita que ele criou para a rinha. A perna traseira e nojenta do sapão gigante bate com força total contra o chão de pedra da arena vazia. O bicho ganha impulso imediato e se prepara para descarregar outra investida ácida e destruir a nossa Luna de vez. O sapão apela feio e descarrega 3 cabeças explosivas de uma só vez, cruzando o fundo vermelho. Os projéteis de pescoço comprido avançam feito mísseis teleguiados na direção da nossa guerreira ali no pátio.
A Luna usa sua velocidade absurda para esquivar, saltando para o lado enquanto as duas primeiras cabeças detonam. O impacto gera aquela nuvem de fumaça preta e tóxica bem atrás dela, quase engolindo a braba. A terceira cabeça costurada surge de surpresa no reflexo, cortando direto na direção do rosto da nossa guerreira. O susto é imenso, com um projétil esverdeado colado na máscara da Luna no meio daquele fundo vermelho. O Luke acompanha o sufoco de longe pelo ponto mágico, com o semblante tenso e o suor escorrendo no rosto. Ele estica os dedos controlando a energia invisível e tenta ajustar o ritmo dos fios para salvar a parceira. A Luna finca o pé com força total contra o chão de pedra da arena vazia para tentar um último movimento de esquiva. Ela projeta o corpo para trás na raça pura enquanto o míssil gosmento passa raspando na sua armadura. O Luke avisa no ponto de ouvido que os dois já chegaram no limite absoluto da rinha. Ele manda a real e diz que se ela não conseguir correr direito dali para frente, não vai ter como eles garantirem aquela vitória. O mestre fica pensativo com o dedo na boca e conta que passou os últimos minutos analisando os passos da dupla. Ele revela que descobriu o motivo dos ritmos não baterem e joga a culpa na total falta de confiança entre eles. O moleque detalha que a perna direita dela é uma parte que existe no corpo, mas não funciona de verdade. Ele explica que é normal ela ficar com medo e pender o peso sempre para o mesmo lado na hora de se mover na pista. Nosso herói mostra que essa compensação boba é o motivo real do equilíbrio sumir toda vez que ela tenta dar uma arrancada. Ele repara tenso no painel que a postura dela cai na arena a cada passo torto dado no chão. Com o olhão azul arregalado, o jovem manda a parceira esquecer a perna machucada e confiar nele de olhos fechados. Ele jura que se ela der apenas um passo firme com essa mentalidade, a vitória vai cair direto no colo deles. A Luna se apoia com o braço pesado no chão de pedra da arena vazia e questiona em tom de revolta no que ela deveria confiar. A gata fica furiosa de joelhos na pista com aquela conversa fiada do mestre no ponto de ouvido. A guerreira manda a real na lata e joga na cara do rapaz, que quem tá sangrando na rinha não é ele. Ela reclama que o jovem fica só assistindo de camarote no conforto enquanto ela se arrebenta inteira no meio da porrada. A câmera foca de perto na máscara assustadora da gata, com os olhos vermelhos brilhando cheios de ódio para cravar que quem luta ali é ela. A braba decreta com orgulho que não confia em parceiro, que não bota a vida em risco junto. A Luna projeta o corpo para frente, dando uma arrancada violenta para continuar o combate na raça pura. O Luke observa tudo de longe pelo ponto com o dedo na boca, ficando completamente sem palavras, com o sermão pesado que levou. Uma das cabeças explosivas detona com tudo bem ao lado da Luna, gerando aquela cortina de fumaça verde tóxica. A gata salta com agilidade pura de costas para escapar do estrondo químico que estremece o pátio de pedra. A nossa guerreira aterrissa de raspão, arrastando as botas e levantando uma nuvem de poeira branca pelo chão da arena vazia. Ela tenta manter o equilíbrio no meio daquele pátio detonado enquanto respira fundo na rinha. A gata avança curvada com o corpo pesado e jura para si mesma que essa também é a sua última chance de vencer. Ela foca os olhos vermelhos na pista e mostra que vai lutar com tudo que tem até o final do combate. O Luke surge no topo da plataforma como uma silhueta escura e começa a desabafar sobre o seu passado sofrido. O cara conta com rancor que nasceu em um lixão esquecido por Deus e que todo mundo olhava torto para ele. A câmera foca de perfil no rosto sério e pensativo do Luke, enquanto ele lembra da vida de humilhação nas ruas. O maluco reclama que passou os dias sendo ignorado e pisado por geral naquele lugar miserável. O cara aperta as próprias mãos contra o peito, com força total, destilando todo o seu complexo de inferioridade no painel. Ele grita que ninguém entenderia a dor de saber que cada parte dele é considerado um lixo inútil. O Luke observa o rival com os olhos azuis bem fixados e atentos, sentindo o peso daquela cobrança doentia. A tensão fica pesada na arena vazia enquanto o garoto escuta o sermão doentio no meio da rinha de pedra. Uma silhueta sombria, com dentes brancos arreganhados e olhos vermelhos, surge no fundo, vermelho atrás do Luke. É o fantasma do passado do garoto, uma materialização dos seus medos ligada diretamente à figura do seu pai. A aparição macabra joga a marra lá no alto e sussurra que o garoto não consegue continuar respirando nesse mundo se não provar o seu valor. O reflexo foca o olhar fixo na tela, destilando cobrança contra o jovem mestre.
O fantasma bota os dentes pra fora e avisa que a meta é esfregar o sucesso na cara de quem sempre olhou o moleque de cima. O monstro berra na mente do Luke que ele vai ter que mostrar pro planeta inteiro quem manda ali. Uma imagem bizarra foca de perto na pupila do vilão, enquanto Luke relembra aquela cobrança pesada que carrega na mente. A aparição exige com convicção insana que o garoto precisa se tornar o melhor para calar os críticos. O fantasma do passado cruza os braços vermelhos apertando o próprio pescoço e jura que o Luke não tem razão para viver se falhar. A lembrança do pai esmaga a mente do herói, que crava o punho cerrado sangrando de tanta raiva. O Luke reage no ponto de ouvido com os olhos azuis arregalados de puro choque e assume os seus próprios traumas. Ele manda a real para a parceira, avisando que ter conhecido ela foi a última chance que a vida deu para ele. O jovem mestre abre a boca chocado e avisa com toda a marra que não vai implorar, para ela confiar nele de olhos fechados. Mas o moleque implora para que a guerreira sinta e confie em todo o desespero que está movendo seu peito. O garoto chama a Braba pelo nome real da garota, e a câmera corta para um close tenso na máscara dela no fundo vermelho. A gata fica estática na pista ouvindo o desabafo do mestre enquanto o clima esquenta de vez ali na arena. A Braba bota pra quebrar e dá uma arrancada insana pra frente, cortando a rinha com velocidade absurda. Uma explosão detona bem atrás dela no pátio de pedra, mas a gata nem olha pra trás e avança focada de vez. A Luna projeta todo o peso do seu corpo mascarado para frente e inicia uma corrida alucinante pelo pátio detonado. Ela decide esquecer o medo da perna machucada e joga o seu destino direto nas mãos da estratégia do herói. O Luke bota os dentes para fora e abre a boca com os olhos azuis arregalados de puro choque ao ver a cena pelo ponto. O moleque comemora emocionado, dizendo que ela finalmente correu e que agora ela confia nele de verdade. A gata corta a marra dele na hora e avisa no ponto para o rapaz não entender a situação de forma errada na pista. A guerreira de máscara explica a séria que não está nem aí para o passado dele ou se aquela aparição é real ou não. A Braba joga a real na lata de perfil e lembra o jovem mestre que ele já salvou a vida dela 2 vezes seguidas naquela rinha. Ela confessa que só está apostando todas as suas fichas no fato de que ele vai salvar ela de novo ali. A Luna continua sua arrancada firme no pátio de pedra, mas repara tensa que o movimento ainda está longe de ser perfeito. O corpo pesado cambaleia de leve no chão da arena, vazia enquanto ela força a perna machucada. O Luke escuta a resposta firme da parceira pelo ponto e fica em silêncio por um segundo, absorvendo o choque. Logo em seguida, ele foca no combate e avisa que o motivo não importa mais, pois agora esquivar vai ser moleza. O jovem mestre calcula rápido e nota que restam menos da metade das bombas nas costas do sapão gigante do rival. Ele saca o plano final e avisa que sem essas cabeças explosivas a criatura vai virar só um anfíbio inútil. A Luna bota para quebrar e manda o herói ditar o ritmo exato para começar a avançar com tudo no pátio. 2 cabeças detonam sozinhas na pista, levantando aquela fumaça preta ácida enquanto a gata desliza com agilidade pura. A nossa guerreira mascara corta o pátio de pedra em alta velocidade e consegue se esquivar com precisão milimétrica de mais um projétil. Ela avança decidida na rinha, vazia enquanto o rastro esverdeado passa raspando atrás dela. O rival esquisitão arregala os olhos cheios de suor e entra em desespero total ao ver a gata colando direto na sua direção. O maluco grita completamente apavorado na arena, percebendo que agora restam estritamente 6 bombas ali. O Luke acompanha a rinha de perto com o suor escorrendo na bochecha e faz a contagem regressiva mentalmente no painel. Ele foca os olhos azuis bem atentos e nota que agora restam estritamente 3 projéteis vivos. Mais uma cabeça costurada do monstro detona com tudo na pista de pedra, gerando aquela fumaça preta e esverdeada no pátio. O herói foca total na contagem e comemora que agora só resta uma maldita bomba para o fim. A última cabeça humana e esquisita do sapão é descarregada, avançando bem rente ao chão cinzento da arena vazia. O míssil de pescoço esticado tenta de tudo para atingir a nossa guerreira mascarada e cortar a sua reação. O último ataque explode com violência brutal, levantando destroços e fumaça escura bem no meio do pátio de pedra. O Luke vibra pelo ponto, decretando que acabou de verdade e que todas as bombas do anfíbio sumiram ali. A Luna bota para quebrar e projeta o corpo mascarado para frente em uma investida veloz, cruzando o fundo vermelho. Ela aproveita a brecha total para colar direto na direção do rival e finalizar a maldita batalha.
Então, a Luna projeta o corpo mascarado para frente, dando uma arrancada violenta contra o sapão gigante. A gata corre deixando um rastro de energia vermelha pelo chão de pedra da arena vazia enquanto avança decidida. O bicho pula bem alto no pátio, tentando esmagar a nossa guerreira com o seu peso grotesco de anfíbio. Mas a braba é muito mais esperta e desliza por baixo com agilidade pura para se esquivar daquela investida pesada. A gata finca a bota pesada de metal com força total contra o piso cinzento da arena para pegar o impulso final. O impacto estremece o chão, levantando poeira branca enquanto ela prepara sua subida triunfal na rinha. A nossa heroína corre curvada, destilando aquela aura vermelha sinistra e jura que dessa vez a história vai terminar bem diferente. Ela aperta o punho cerrado na raça pura, focando toda a sua força no golpe de misericórdia. A câmera foca bem de perto no olhão vermelho brilhante por trás daquela máscara de caveira assustadora da braba. A gata mira fixamente no ponto fraco do oponente e mostra que não vai errar o alvo por nada desse mundo. O rival solta aquela gargalhada medonha do alto do altar com os olhos arregalados de puro deboche. O maluco grita que geral subestimou seu poder na rinha e revela que tinha um plano secreto guardado na manga. O esquisitão conta rindo que escondeu 10 cabeças explosivas reserva direto dentro do corpo do sapão para uma emergência. Ele dá a ordem imediata e faz um exército de novos mísseis esverdeados brotar da carcaça. Os projéteis humanos com pescoços compridos avançam cruzando o fundo vermelho em direção à nossa guerreira. O oponente comemora a vitória antes da hora, crente que vai explodir a Luna ali mesmo no pátio. A nossa heroína mascarada nem pisca por trás da caveira e projeta o corpo para frente na raça pura. Ela foca no comando final do Luke e se joga contra a tempestade de bombas pronta para arrancar o topo da arena. Sobreviventes, me digam o que acharam dessa história. Eu quero saber a sua opinião. Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like para ajudar o canal a chegar em mais pessoas como nós. O seu like é o combustível do canal para o canal continuar a trazer novas histórias. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Acompanhe o canal que sempre temos novas histórias.